Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a questão da Caxemira. E neste vídeo sobre a questão da Caxemira é importante destacarmos alguns elementos. Esses elementos, eles remetem, obviamente, à intenção de você identificar os países que fazem essa disputa, Paquistão e Índia, e logicamente entender esse quesito, principalmente no sentido do tempo, porque há mais de 70 anos a Caxemira é disputada. Observe aonde fica a Caxemira, esta área aqui, então você já olhar, você já começa a ter uma noção do porquê da disputa, em que Paquistão e Índia remetem o poder sobre esta área. Olhem o entorno, vejam o acesso ao mar, o acesso terrestre e não esqueçam que aqui é toda a região da Cordilheira do Himalaia. Nesse quesito, observem a situação topográfica ali, que remete a outro elemento importantíssimo para o quesito da dimensão geopolítica, e que se dá literalmente pela inserção do Reino Unido dentro da área de domínio da região. Então, olhar o Reino Unido, entender que o Reino Unido, Portugal, Espanha e outros países dominaram vastas áreas, tanto da Ásia, quanto da África, quanto da América, durante todo o período que remeteu às grandes navegações e períodos posteriores, nos faz entender que há uma situação de conflito na região, porque muitas áreas eram vistas de maneira global, como esta aqui. Então, países como Nepal, Bangladesh, Índia, o próprio Paquistão, não eram países, eram sim uma colônia só. E isso, logicamente, remetia a um tipo de domínio, um tipo de formatação, uma forma de utilização dos meios disponíveis, e isso se deu em alguns lugares de maneira mais rápida e alguns demoraram mais. Olhe que essa região só teve a liberação do domínio do Reino Unido a partir de 1947. Dessa forma, toda essa parte de conflito também é embasada pela situação de conflito histórico, no qual nós vamos ter a figura do Mahatma Gandhi defendendo a independência de toda a região e a construção sólida de países a partir das suas diferenças culturais. Isso, logicamente, se deu de maneira muito efetiva, de uma maneira diferenciada, onde Mahatma Gandhi disputava toda essa questão de domínio através da movimentação pacífica, através de greve de fome, movimentações sociais, movimentações em praças, onde literalmente sua voz se fez ser ouvida, e em 1947 a região da Índia, a região do Paquistão se tornaram independentes do Reino Unido. Pouco ele aproveitou porque ele faleceu em 1948. E talvez esse falecimento não tenha dado a estrutura posterior que fez com que esta região, que deveria ser dividida e ter uma área de consonância entre dois países, não se concretizou. Então nós temos uma área que deveria ser administrada pela Índia, outra pelo Paquistão, mas que na área de conflito, na chamada linha de controle, não foi obedecido e muitos grupos terroristas começaram a se evidenciar no momento. Grupos terroristas fixados e estruturados pela própria população que defende a extinção da zona de delimitação e, lógico, o domínio ou de terras predominantemente indianas ou de terras predominantemente paquistanesas. Isso você percebe em vários combates em 1948 já, 1965 e até 1982, quando tivemos conflitos mais perversos. Dentro dessa característica, claro que a região estabelece uma área de extrema instabilidade. Essa instabilidade remete a uma instabilidade populacional também, que faz com que, logicamente, tensões sejam muito graduais e vistas em toda, não só Caxemira, mas das áreas que rodeiam e são próximas à região destacada ali. Dessa forma, a gente evidencia alguns elementos que também sugerem outras disputas, como, por exemplo, as reservas de urânio, muito bem destacadas na região e que, logicamente, dentro de um cenário em termos de questões nucleares, evidencia o potencial do lugar, além das nascentes de alguns rios que também tornam-se fonte de poder geopolítico em termos de todo o Sudeste Asiático. Nesse vídeo falamos sobre questões ligadas à Índia e a sua questão da Caxemira com o Paquistão como foco da disputa que ainda existe há mais de 70 anos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.